Paz do Senhor, meus irmãos. Muito feliz em mais uma oportunidade de estar dividindo com você um pouco do conhecimento e aprendendo também junto com você na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Essa lição que está sendo desenvolvida, apresentada aqui através do canal do YouTube para que possa alcançar você, que talvez por algum motivo não pôde estar na nossa aula presencial aqui no templo, ou devido ao decreto, você tenha que ficar ausente por estar no grupo de risco ou algo semelhante. A lição que nós estamos trabalhando é a lição que fala sobre a carta do apóstolo Tiago. A lição, ela vai trazer no dia de hoje um assunto de extrema importância e também complexabilidade. O cristão e a imparcialidade. Este é o tema da nossa lição de número 5. É um tema que parece ser um pouco fácil, um pouco tranquilo de se trabalhar, mas na verdade ele é demasiadamente complexo. E por que ele é complexo? Porque vivemos num mundo onde as pessoas fazem acepções, onde as pessoas vivem com uma bagagem que elas foram adquirindo durante toda a sua vida. Então, quando elas se deparam com situações onde elas têm que fazer escolhas, onde elas têm que decidirem, elas acabam sempre agindo de maneira parcial. Elas sempre vão escolher por coisas que lhe agradam, que lhe favorecem e geralmente não conseguem agir com imparcialidade. Isso é algo muito presente nos nossos dias, mas o apóstolo Tiago, o qual eu quero falar um pouquinho aqui, era alguém que tinha muita humildade e muita capacidade de falar de tal assunto. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que havia pelo menos 3 Tiagos que aqui são citados. O primeiro era o filho de Zebedeu, que era irmão de João. Também temos o segundo Tiago, que era filho de Alfeu. E o terceiro Tiago é este ao qual nós estamos falando, que era irmão do Senhor Jesus. Só que Tiago havia adquirido durante todo o tempo que ele teve trabalhando e fazendo a obra de Deus, ele adquiriu muito conhecimento naquilo que Jesus havia ensinado e também adquiriu muita humildade. Ele se tornou uma pessoa tão humilde que quando ele começa a sua carta, Tiago começa dizendo: eu sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. O interessante é que quando lemos esse texto, parece que nada além Tiago fez. Porém, se você analisar, Tiago poderia ter sido arrogante, até mesmo prepotente, como muitos nos nossos dias são. Tiago poderia dizer: olha, aqui quem vos fala é Tiago. Ninguém mais, ninguém menos que o próprio irmão do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O mesmo ventre que gerou a ele, me gerou. O mesmo sangue que correu em suas veias, corre nas minhas. Mas não, Tiago, muito pelo contrário, parte de uma humildade tremenda. Quando ele começa a dizer: eu sou servo de Deus, sou servo do Deus Altíssimo. E mais ainda, sou servo do Senhor Jesus Cristo. E Tiago começa a falar para a igreja, mas ele não fala como se ele estivesse falando a outros. Ele trata a igreja com imparcialidade. E como que eu vejo isso? Eu vejo isso porque no versículo 2 ele diz: meus irmãos. Ele começa dizendo: minha família. Somos todos membros de uma mesma família em Cristo Jesus. Todos nós somos filhos de Deus, adotivos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo da herança. Isso é muito importante. Isso é a base, o princípio para você ser imparcial. E é entendendo um pouco sobre esse homem de Deus que nós vamos começar a falar um pouco sobre a imparcialidade. O texto-chave da nossa lição, que fala sobre a imparcialidade, está no capítulo 2 da Epístola de Tiago, versículos 8 e 9, que diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real,
Amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fizerdes acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. É isso o que o nosso texto-chave vai nos dizer. Quero fazer também com você hoje a leitura bíblica, que é muito importante. A leitura está no capítulo 2 também da carta de Tiago, do versículo 1 até o versículo de número 12. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, me acompanhe. Diz assim o texto: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas? Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajados de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e disseres, tu te assentas aqui em um lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo dos meus estrados dos pés. Não fizestes então distinção entre vós mesmos? E não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meu amado irmão, não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que os blasfemam, e o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. E se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falei de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Em Romanos capítulo 2 e versículo 11, a carta que Paulo escreve nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Este tema ele é um tema muito complexo, porque nos dias em que vivemos um tempo de muita parcialidade. Quando você olha os jornais, os documentários, você vai ver que eles são sempre tendenciosos, seja econômica ou politicamente falando. Há sempre desejos e interesses que estão ali de maneira oculta, subentendida naquelas notícias, que vem sempre trazendo o lado daquele que está bancando a notícia, daquele que está patrocinando aquela notícia. Muitas vezes essa informação ela vem distorcida. Ela não é uma informação imparcial, uma informação que não vem querendo fazer você pender para um lado ou para o outro, mas ela vem de uma maneira que você acaba sempre tomando partido. Na nossa vida nós vivemos muitos e muitos momentos assim. A imparcialidade ela é necessária. Por exemplo, em um jogo de futebol, algumas pessoas acompanham esse esporte e sabem que lá há um árbitro. E se esse árbitro, quando marcar uma penalidade, uma falta ou qualquer coisa no decorrer do jogo, e ele deixar-se levar por ele gostar mais de um time ou do outro, ou porque ele torce para algum time, ele vai acabar sendo parcial. Por quê? Porque ele está beneficiando um e prejudicando o outro por aspectos exteriores, por ele gostar mais. Ou seja, ele está sendo parcial para o lado daquilo que lhe agrada, daquilo que lhe convém. E isso acontece muito, não somente lá fora, nestas coisas que acontecem no mundo, mas também acontecem dentro da nossa igreja.
Não da nossa igreja, quando eu digo ou Assembleia de Deus, mas quando eu digo a igreja de Cristo. Porque todas as igrejas possuem, querendo ou não, essa parcialidade. É uma situação difícil e que é trabalhada pelos líderes para que não ocorra. As lideranças das nossas igrejas buscam ensinamentos como nessa da carta de Tiago para nos ensinar como devemos agir e como devemos manter uma vida imparcial, principalmente dentro dos nossos templos. A nossa lição vai tratar disso mais diretamente. A introdução diz que ela nos faz uma pergunta e vai dizer qual é a relação de nossa fé com a maneira em que tratamos as pessoas. Assim, aprendemos que somos chamados a tratar uns aos outros como Deus nos trata. Ou seja, não adianta você estar no seio da igreja e dizer, eu sou cristão, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus. Eu faço aquilo que a palavra de Deus me diz. Eu sou a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Porém, quando você olha a sua vida e começa a fazer uma análise, você vai ver que, na verdade, você não age da maneira que Deus age. Você não é imparcial como Deus é. Na verdade, você faz acepção de pessoas. Ou seja, a sua fé é vã. Porque você diz crer e obedecer a alguém que não faz acepção de pessoas. Porém, em algumas determinadas situações, até involuntariamente, sem que você perceba, porque já está isso intrínseco em você, você acaba fazendo essa acepção, deixando de ser imparcial e partindo de um pressuposto de parcialidade segundo aquilo que lhe apraz. E isso é algo que acontece muito, e nós devemos ter muito cuidado com isso. E por isso, o apóstolo Tiago vai nos dar uma dica muito importante, dizendo para não fazermos acepções de pessoas. A incompatibilidade da fé em Jesus e a parcialidade é o que diz a nossa lição. No versículo 1, ele vai começar a falar sobre meus irmãos. O autor caracteriza que o problema a ser tratado, ele se configura no seio da igreja e não fora dela. Os leitores são lembrados sobre a natureza de suas relações, eram uma família. É aquilo que eu disse no começo. Quando o apóstolo Tiago está se dirigindo à igreja, ele diz, meus irmãos. Ele está tratando de um problema não que está acontecendo lá no mundo, muito pelo contrário. O apóstolo Tiago está tratando de um problema que está acontecendo no seio da igreja, no âmago da igreja, dentro da igreja é onde está acontecendo esse problema. E ele agora vem querendo trazer uma solução, uma maneira prática, nos mostrando que a fé em Cristo, ela ressignifica o nosso relacionamento humano. Ela vai dar um novo significado, uma nova maneira de nós tratarmos os nossos irmãos. Que nós não devemos tratar com a parcialidade que o mundo trata, fazendo as acepções que o mundo faz, mas que nós temos que ser imparciais. Que nós temos que agir de maneira a não distinguir, este é melhor, este é pior. Este daqui, deixamos um lugar de destaque para ele, mas aquele, qualquer lugar serve, ou até mesmo de pé ele pode ficar, porque ele é alguém sem importância. Porém, não é isso que a graça de Deus nos diz. Porém, não é isso que Deus nos passa através da sua palavra. A graça de Deus nivelou a todos. Dentro da graça de Deus, todos somos do mesmo nível. Todos estamos na mesma altura. Todos temos o mesmo valor para Deus. Todos nós temos. O ponto 2 e 3 do versículo vai nos falar que Tiago vai usar uma figura de dois personagens, o rico e o pobre. Segundo alguns estudiosos, hipoteticamente, ambos seriam visitantes e que, ao participarem da assembleia composta pelos crentes, recebiam tratamentos distintos. Embora essa cena não pareça ser um relato de algo literal, serviria para ilustrar a realidade discriminatória entre pessoas de poucas posses e os afortunados. O que o apóstolo Tiago está fazendo aqui
não necessariamente seja relatar algo literal, algo que realmente aconteceu nos seus dias. Mas ele usou um exemplo de algo que é muito comum, algo que é corriqueiro, algo que está nos nossos dias. Quando entra alguém na nossa empresa, no lugar onde você trabalha, ou até mesmo na igreja, e essa pessoa ela tem posses, ela é uma pessoa rica, é uma pessoa que é muito bem sucedida na sua vida, lá fora, empresarial, financeira, econômica, assim eu digo, essa pessoa acaba tendo um lugar de destaque. Essa pessoa acaba tendo uma honra maior. Por quê? Porque ela já é bem-sucedida, porque ela tem muita coisa e isso acaba fazendo que haja dentro daquele que está presidindo, liderando, que está conduzindo aquela cerimônia, que acabe dando mais prestígio, acabe colocando aquela pessoa num lugar de honra. E isso tem que ser tomado muito cuidado. Porque Deus não trata pessoas dessa maneira. Para Deus não há mais ricos ou pobres. Não há pessoas brancas, negras ou amarelas. Deus não faz acepção de pessoas. Todos para Deus são almas. Todos para Deus são filhos. Todos para Deus têm o mesmo valor. E nós, como servos de Deus, temos que agir da mesma maneira e não fazer acepção de pessoas. 1.3 da nossa lição, falando do versículo 4, vai nos dizer que o juízo dos valores vem sendo feito de forma errada. Os cristãos são advertidos a não julgarem as pessoas pelo exterior delas, pois pecariam. O importante é lembrar que aqui não é censurado o ato de julgar, ou seja, um mérito de avaliar as pessoas, pois na mesma escritura, na palavra de Deus, nós encontramos diretrizes acerca disso, como você vai ver em João, capítulo 7, versículo 24, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 e 12. Mas é tratado os critérios utilizados para tais julgamentos. Muitas vezes nós acabamos julgando as pessoas por serem melhores ou não pela aparência física, pela vestimenta, por aquilo que ela possui. Algo que é muito interessante, até na passagem de Deus, uma passagem da palavra de Deus, nos lembra disso. Eu lembro de quando Deus manda o profeta Samuel para ungir Davi. Ele vai então até a casa de Jessé, e ali Jessé coloca todos os filhos, exceto Davi, na frente de Samuel. Samuel vai logo para o primeiro, vê que era um homem formoso, um jovem bonito, bem posturado, e ele diz no seu coração, com certeza é este. E estava prestes a ungí-lo, quando Deus adverte a Samuel dizendo, ei Samuel, não atente para a aparência exterior, mas eu cuido é do coração. Não é este que eu quero, Samuel. Então Samuel foi fazendo por nível daquilo que ele via exteriormente. Porém, nenhum daqueles agradou a Deus, mas sim Davi. Porque Deus não estava fazendo uma avaliação pelo biotipo. Deus não estava fazendo uma avaliação pela forma física. Deus não estava fazendo uma avaliação pela vestimenta, pela aparência, mas sim pelo coração, pela sinceridade, por tudo aquilo que há dentro dele, que é o que realmente tem valor para Deus. A pergunta que eu quero fazer para você aqui é: o que você tem dentro de você que é valoroso para Deus? E continuando, eu quero fazer mais uma pergunta. A fé em Cristo, ela exclui essa parcialidade e ela convida o cristão a um relacionamento incondicional. Sabendo disso, você já entendeu que a graça de Deus coloca todos nós com o mesmo valor? Que todos nós temos um mesmo valor para Deus? Você tem que analisar muito bem essa carta do apóstolo Tiago. Uma carta que vai nos ensinar como agir no nosso dia a dia. Ao contrário de Martinho Lutero, que considerou a carta de Tiago como carta de palha, a qual eu aqui humildemente vou considerar como um pensamento naquele momento errôneo.
Porque a carta de Tiago é muito além disso. A carta de Tiago não é simplesmente uma carta com alguns versículos para você refletir dia a dia. Ela é até considerada por alguns teólogos como a carta dos provérbios do Novo Testamento. Porque a cada versículo Tiago vem nos ensinando e os ensinamentos que ele traz são práticos. Ensinamentos que você pode usar no seu dia a dia. Você vai ler e logo vai aplicar. Mas talvez, antigamente, quando Lutero leu, ele talvez tenha achado incoerente a carta de Tiago, porque Tiago falava das obras, que as obras seriam importantes juntamente com a fé para a salvação, enquanto o apóstolo Paulo havia dito que não, que a salvação ela não vem pelas obras, mas sim pela fé. A fé é que produz a salvação e não as obras. Mas Tiago nunca contradisse Paulo, muito pelo contrário. O que Tiago está dizendo é que nós temos que ter fé para sermos salvos. Produz boas obras. Porque a fé, segundo Tiago, sem as obras é morta. De que adianta eu dizer que creio e que entendo que tenho que fazer o bem, mas não faço? A própria Bíblia vai nos advertir dizendo que aquele que pode e que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então temos que tomar muito cuidado com isso e começar a usar esta carta, não somente ela, mas toda a palavra de Deus, como um manual para a nossa vida diária. Tomar por hábito estar lendo a palavra de Deus e entendendo como Deus quer que nós venhamos a agir com os nossos irmãos, para que nós não venhamos a fazer acepção de pessoas, considerar mais a alguns e diminuir outros, mas que possamos, dentro da graça de Deus, dentro daquilo que Deus nos propôs, saber que todos estão no mesmo nível e que não há melhores ou piores para Deus, mas que todos têm um mesmo valor. A soberana escolha de Deus pelos pobres. Porventura, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Por que o Deus age assim? E como entender esta escolha? Eu quero ler um texto com vocês que está em 1 Coríntios, capítulo de número 1, dos versículos 26 ao 29, que vai dizer assim: Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ou seja, no âmbito espiritual, tornar estes que materialmente são desafortunados em ricos espiritualmente. Ou seja, há muitas pessoas que são chamadas por Deus, mas aquelas que têm poucas posses, aquelas que são desafortunadas, materialmente falando, elas serão enriquecidas por Deus espiritualmente falando. É isso que a palavra de Deus nos diz. Fazendo que assim fiquemos sempre em mesmo nível e que nenhuma carne se glorie perante ele. A desonra ao pobre e as suas consequências. Temos que tomar muito cuidado quando nós flagelamos e desonramos alguém. Porque toda desonra que nós causamos, há consequências. Consequências para aquela pessoa que será ofendida, ficará triste e poderá fazer até algo por aquilo que você falou. Mas também haverá consequências para você mesmo. O texto vai nos dizer, e fica muito claro, a reprovação do Senhor a qualquer menosprezo
especialmente aos menos privilegiados. Há muitos tipos de distinção, seja porque uma família é mais influente dentro de um lugar ou dentro de uma igreja, ou seja, uma distinção porque esse tem um poder mais aquisitivo, um poder aquisitivo mais alto, tem mais poder aquisitivo, ou de um outro porque tem mais bens ou porque tem um destaque político ou econômico fora. E isso tudo é levado em consideração e é colocado num pedestal e é dado honra. Porém, Deus vem nos advertir porque nós temos que tomar muito cuidado quando fazemos tais coisas, porque estamos pecando. Porém, também fica nítido a ideia de que nós não devemos também superestimar o pobre e colocá-lo em uma posição de destaque só porque ele é. Ou aquele que é menos desafortunado, vamos colocar em um lugar de honra para fazer uma compensação. Não é disso que a palavra de Deus está tratando. Não é isso que Tiago está nos instruindo. Tiago está nos instruindo a sermos imparciais. Mas o que é isso? O que é ser imparcial? Imparcialidade é ser justo, é agir com equidade, é você olhar para uma pessoa e para outra e não ver diferença dentro do reino de Deus nelas. Sabendo que a mesma graça que atingiu a uma, atingiu a outra. O mesmo Deus que salvará uma, salvará a outra. O mesmo Deus que morreu na cruz, morreu por uma e morreu pela outra. Quando Cristo se sacrificou, ele não disse: eu me sacrificarei somente por aqueles ali, ou somente por aqueles lá. Ele disse: eu me sacrificarei por todos. O sacrifício foi igual, de mesmo modo e nível a todos, porque todos têm o mesmo valor. Não existe aquele que está mais salvo ou menos salvo. Ou você é salvo, ou você não é. E é isso que nós temos que entender. Para Deus, todos têm o mesmo valor. E quando nós adquirimos essa mentalidade cristã, essa mentalidade que Deus nos dá, através da sabedoria, então nós começamos a tratar as pessoas com imparcialidade, sem fazer acepção de pessoas. A lei régia e a imparcialidade vai falar a nossa lição agora. O amor é a nossa lei régia. A lei régia citada no texto é uma referência direta e incisiva à essência de toda a lei contida no Antigo Testamento. Esta lei maior é o amor ao próximo como a nós mesmos. Só o amor é capaz de impedir quaisquer tipos de discriminações. Ou seja, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós começamos a agir de maneira diferente. E você vai ver isso no bom trato. Você vai ver isso na educação. Você vai ver isso na maneira em que uma pessoa lida com a outra. Porque quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós começamos a fazer para ele aquilo que nós desejamos que seja feito para nós. Ou seja, eu não vou tratar ele com indiferença ou tratar ele de maneira parcial, em alguns momentos tratando ele com uma maneira áspera ou até ignorando, se eu não quero receber este mesmo tratamento. Mas eu vou estar sempre me compadecendo, colocando-me no lugar dele. Eu vou ter empatia. Por quê? Porque eu amo a este meu irmão como a mim mesmo. Ou seja, o mesmo que eu zelo pela minha vida, eu vou zelar pela vida dele. O mesmo que eu quero receber para mim, eu vou dar a ele. O tratamento que eu quero que as pessoas façam comigo, eu farei com ele. Quando nós agimos dessa maneira, nós nos tornamos imparciais e mais parecidos com Cristo, mais próximos da imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolheu alguns
e deixou outros de fora. Deus escolheu a todos, mas nem todos escolhem a Deus. Se você escolheu a Deus, escolheu a Cristo Jesus, escolheu viver essa vida aonde você tem como regra de fé, como manual, como GPS, a palavra de Deus, haja com imparcialidade. Não trate ninguém de maneira neutra, porque neutralidade e imparcialidade são coisas diferentes. Ah, mas Nelson, são sinônimos. Cuidado. Imparcialidade é você ter uma bagagem, é você ter uma vida onde você já teve experiências, aprendeu, sabe algumas coisas acerca de determinados assuntos e mesmo assim, em momentos onde você teria que tomar uma posição, você é imparcial. Outra coisa é você ser neutro, ou seja, quando você vê duas pessoas e uma está sendo mais favorecida e outra menos, você age com neutralidade, ou seja, eu sou neutro, eu não vou me posicionar. Quando você não se posiciona, então você também está sendo parcial. Não há neutralidade. Mesmo quando você se considerar neutro, você está pendendo para um dos lados. Você está, sim, sendo parcial. Então, você tem que entender que você tem que se posicionar. A maneira de avaliar, o julgamento avaliativo é necessário, é importante. Quando eu comecei a lição, eu disse que nós íamos falar um pouco sobre o apóstolo Tiago. E por quê? Porque nós devemos saber da fonte em que nós estamos se alimentando. Isso não é ser parcial. Isso é cuidado, é zelo. Porque se nós simplesmente sermos neutros e dissermos, para mim tanto faz, qualquer fonte que vier, eu vou beber. Qualquer lugar que tiver um ensinamento, eu vou aceitar como correto. Então, você vai ter uma vida totalmente desorganizada. Uma fé totalmente desestruturada. E provavelmente não saberá viver uma vida coerente conforme as Escrituras. Porque você irá fazer uma mixigenação de tudo aquilo que você ouvir. E tudo para você vai estar certo, porque você está agindo de maneira neutra. Porém, você tem que ser imparcial naquilo que você vê e ouve. Porém, você tem que se posicionar quanto àquilo que é mais coerente. Hoje, nos nossos dias, é muito difícil você encontrar a imparcialidade. É muito difícil você encontrar alguém que não faz acepção de pessoas. Isso é algo quase que automático na maioria das pessoas. É algo que está intrínseco. Quer seja por uma hierarquia, quer seja por um posicionamento político, quer seja por um posicionamento econômico, ou até mesmo pelo destaque na sociedade ou uma mídia social. Todas as vezes em que você se depara com alguma situação e você começa a analisá-la com cuidado, você verá que a imparcialidade hoje é muito pequena ou quase nula. Porém, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, nós temos que ser imparciais com os nossos irmãos. Não há maior e nem menor. Não há grandes nem pequenos. Há apenas filhos de Deus, homens e mulheres chamados para serem salvos, que estão num processo de santificação, num processo de busca pelo aprimoramento espiritual e uma vida cristã saudável. Quando nós entendemos isso e entendemos que esse Deus que nós servimos é um Deus imparcial, é um Deus que não faz acepção de pessoas, nós começamos a pôr em prática. Então, não ficamos apenas na fé, mas também começamos a praticar as obras. E uma das obras que nós devemos praticar, seguindo a nossa fé,
é a imparcialidade. É amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É tratar a eles como nós queremos ser tratados. A nossa lição, para finalizar, vai dizer que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E a pergunta que eu vou fazer para me finalizar é: tem sido este o seu proceder diariamente? Você tem feito às pessoas aquilo que você quer que elas lhe façam? Vamos orar. Amado Pai, agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade de nós aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra. Em um tempo, Senhor, onde há tanta parcialidade, onde as pessoas, Senhor, são discriminadas pela cor da pele, pelos bens que possuem ou pelo nível de conhecimento. Que, Senhor, a Tua igreja possa ser uma igreja diferente. Que a Tua igreja, Senhor, possa ser uma igreja onde nós venhamos a agir de maneira imparcial. Sendo assim, Senhor, como Tu és, e não fazendo acepção de pessoas, mas agindo, Senhor, de maneira imparcial e amando a cada um dos nossos irmãos, Senhor, como a nós mesmos. Senhor, nos dá graça, nos dá força. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ser de tal maneira, sermos imparciais. Pai, este é o meu pedido. Abençoa estes Teus filhos e filhas, Pai, que assistiram até este momento. Dá graça para eles e fortalece. Coloca, Senhor, no coração deles esse desejo, Pai, por amar o próximo como a si mesmo. E que eles possam praticar isso todos os dias de sua vida. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.